Vamos para a quarta perguntinha. Como focar em ler a Bíblia? Amados, ler a Bíblia é uma coisa super difícil. Ler a Bíblia é algo que você precisa praticar todos os dias. Senão você nada. Senão você afunda totalmente. É difícil porque Satanás, ele não quer que você aprenda. Satanás, ele não quer que você conheça a verdade. Porque a verdade liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. É o que está na Bíblia. Então ele faz o quê? Muitas das vezes faz um cachorro latir, uma criança chorar, um vizinho gritar, faz o sono vir, faz uma dor chegar, uma dor de cabeça, e aí você, vou ler só amanhã, vou adiar o dia, vou ler amanhã. Então assim, todas as vezes que você for ler a Bíblia, e dentro dessa pergunta ainda a pessoa colocou assim, eu não consigo entender a Bíblia. Então assim, quando você não entende, fica mais difícil para você se apegar à leitura. Porque você tá ali lendo uma coisa que você não entende. Parece que é uma coisa velha. Parece que a Bíblia é uma coisa passada que já aconteceu e, sabe? Não faz parte do dia de hoje, mas não. Se você, todas as vezes que abrir a Bíblia, falar Espírito Santo, testifique com teu espírito e no meu espírito, que ao ler a tua palavra, Pai, eu possa entender a tua vontade e o teu querer pra minha vida. E que eu possa compreender o que o Senhor quer que eu faça, aonde o Senhor quer que eu vá. E Deus, ele traz a palavra. Deus, ele faz você entender a Bíblia perfeitamente. Eu quero deixar uma dica maravilhosa para vocês. Aqueles que não têm a Bíblia Nova Versão Internacional, eu vou deixar uma fotinho aqui sobre a Bíblia NVI, tá? Nova Versão Internacional. Ela é maravilhosa. A linguagem de hoje também. Ela é maravilhosa. Inclusive, eu vou deixar a foto da Bíblia que eu uso para vocês verem aqui nesse vídeo e terem a noção de como é maravilhosa. Como é maravilhosa para estudo bíblico, amados. Então, assim, busque uma Bíblia com uma leitura boa, assim, nova, com a versão nova. Tem a Almeida Corrigida, ela é bem antiga, assim, então ela é mais difícil de você entender as linguagens dela. A NVI não, a NVI, ela traz uma linguagem de hoje, mais fácil de se entender. E aí você vai falando, Espírito Santo, faça com que eu entenda a sua palavra. E assim, eu vou deixar uma dica muito importante para quem tá começando agora. Mas começa a ler a partir de Mateus, Marcos, Lucas, João, que é já o Segundo Testamento. Porque ali já vem a vinda de Jesus. Depois que você conhecer quem é Jesus, o porquê que ele veio, aí você vai lá atrás no Antigo Testamento e começa a entender a profecia sobre a vinda de Jesus, o que o pessoal do antepassado, eles sofreram, eles passaram. Aí fica bem mais fácil de você entender, tá bom? Então essa dica que eu tenho pra vocês, para que vocês consigam ler a Bíblia. E amados, uma dica muito importante: leiam todos os dias. Eu, por exemplo, eu tenho a seguinte rotina. É assim: o momento que eu acordo, eu não posso fazer nada sem antes orar, nem escovar dente, nem levantar da cama, sem antes orar e sem antes ler a minha Bíblia. Então eu acordo, já coloco meu óculos e já oro, faço a minha oração, peço direção do Espírito Santo para que ele leia a Bíblia, entrego o meu dia nas mãos dele, independente da hora que você acorde. Aí você vai ler a Bíblia. Depois desse período, ok, você passou o seu dia, aí 8 horas da noite, exceto na quarta-feira, quando eu tenho culto, aí eu já vou ler lá pra meia-noite, quando eu volto. Aí 8 horas da noite, eu leio de novo. Então eu divido, né? Eu leio, por exemplo, de manhã Salmos e de noite um outro livro, Eclesiastes, sabe? Então assim, divida, mas leia. Pelo menos 2 vezes por dia, leia a Bíblia. Não deixe passar um único dia sem que você leia. Porque se você deixar passar um dia, já atropela todos os outros e você fica sem entendimento. Quando você chama o Espírito Santo, ele vai te conduzindo. É normal sentir medo quando deixo ir? É normal, amados. É normal porque o ser humano, ele é muito apegado. Como o vídeo anterior que eu falei sobre o vídeo de ontem, né? O ser humano, ele tem a ser muito apegado com as coisas. Nós nos apegamos a pessoas, nos apegamos às coisas. E quando nos é proposto o deixa ir, nós achamos que é loucura. Nós achamos que é loucura. E muitas pessoas acham que é loucura. Porque falam assim, nossa, se você quer tanto esse casamento, por que você tá deixando a pessoa fazer o que ela quer lá fora? Porque não depende de você.
Não depende de nós. Depende de Deus. É Ele que vai fazer. Você tá fazendo a sua parte em oração, mas isso ninguém vê e não precisa ver. As pessoas não precisam saber que você luta. Elas precisam parar de se intrometer na sua vida. Então é normal sentir esse medo? É, porque é uma insegurança de que assim, meu Deus, eu tô deixando ele fazer o que ele quer. Ele vai saber que lá fora é muito melhor. Ele virar à noite, ela virar de madrugada, conhecer outra pessoa que vai fazer melhor. Mas igual eu falei na primeira pergunta, sabe? Ele não vai ser feliz. Ela não vai ser feliz. E no momento que você ora, Deus ele vai mostrando que a infelicidade, a insatisfação dele na vida dele. Então esse medo, ele acontece, mas ele precisa acabar. Esse medo do deixa aí, ele precisa acabar. Porque você precisa confiar em Deus. E cada vez que você lê a Bíblia, que foi a última pergunta agora, cada vez que você lê a Bíblia, cada vez que você entende que Deus ele vai restaurar, ele vai fazer, vai ficando mais fácil, amados. Última pergunta, tá? Como lidar com OM e com H? Quem falou que você precisa lidar com OM e com H? Você não precisa lidar. Você não tem que lidar. Muitas pessoas estão sofrendo com OH e com OM porque procuram. Por exemplo, fica olhando rede social, fica, perguntando pra um e pra outro, fica ouvindo as pessoas. Meu, a pessoa chegou em você, que você sabe que aquela pessoa já vai falar do seu marido, já corta. Seja pelo WhatsApp, seja por onde for. Até bloqueia se for necessário. Que a sua saúde mental seja intacta. Ai, mas eu vou perder um amigo. Será que é seu amigo? Será que ele pensou 2 vezes antes de chegar em você e falar algo que pode te causar dor? Então, amados, assim, maldito homem que confia no homem. Então, não confie em ninguém, tá? Tomem cuidado. Como lidar com o OM e com o H, você não precisa lidar com ele. O que você precisa fazer, que você tem obrigação de fazer no deserto, é orar. Pra Deus libertar, pra Deus colocar... Muitas das vezes, se é uma pessoa que foi casada e se divorciou, para que ela volte pro casamento dela, ou se é uma pessoa solteira, para que tenha um relacionamento com alguém, para que seja feliz. Então, assim, é a forma que você vai lidar, é dessa forma. Ah, irmã, mas a OM vem na minha porta, o OH... Amados, ignorem, sabe? Simplesmente, até chamar a polícia, chama. Se é uma pessoa que tá te atormentando, se é uma pessoa que tá, sabe, pega uma medida protetiva, vai na delegacia, pede uma medida protetiva, sabe, pra ela entender que você, irmã, mas isso não é errado? Não, não é errado. Você tem que manter o seu equilíbrio mental, o seu equilíbrio, o seu psicológico intacto nesse deserto. Então você não pode deixar essas pequenas pedrinhas, né, eu falo pequenas, mas é um pedregulho, impactar na sua vida. Porque isso impacta, dói, machuca. Cada vez que você tem que lidar com o OM, com o H. Entenda que é uma alma também. Uma alma que precisa de Deus. Uma alma que precisa de libertação. Enquanto você não orar pela libertação dela e dele, você vai estar preso. Sabe? Porque seu marido vai ter a tendência de ir atrás. É difícil, amados. É difícil. É uma briga espiritual muito grande. Mas é uma briga que ela vai ser vencida por Deus, porque nós estamos do lado correto. Eles estão do lado errado. Ah, irmã, mas a OM é da igreja e tá indo pra igreja com meu marido, tá frequentando a igreja com meu marido. Frequentar a igreja é uma coisa. Conhecer Jesus é outra. Sabe onde é o erro de muitos? Que pode ser o seu erro? De ir pra igreja todos os dias, praticamente, buscar o Senhor e chegar em casa e não ler a Bíblia. Não se alimenta. E aí? Você não sabe a verdade. Se a OM, se o OH fosse realmente cristãos, realmente pessoas de Deus, elas leriam a Bíblia e viriam que aquele casamento não pertence a elas. Porque a Bíblia é uma forma com que o Espírito Santo fala com a gente. Quantas pessoas estão perdidas sem ouvir a voz do Espírito Santo porque não sabem reconhecer? E na Bíblia tá falando tudo, entendeu? Então você precisa orar pela libertação. Então é isso, amados. Essas foram as perguntas de hoje, tá? Se você tem alguma dúvida, quer que eu faça mais vídeos como este de perguntas e respostas, coloquem aqui nos comentários a sua dúvida, que eu vou fazer mais vídeos de perguntas e respostas, tá bom? Eu sou muito grata a vocês. Cada um de vocês que participam dos vídeos nos comentários, que colocam aqui a sua dúvida, que interagem, que procura saber. Não precisa ser só sobre casamento, amado. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre o mundo espiritual, sobre Bíblia, sobre outras coisas, é claro que eu tô aqui pra isso também.
tá bom? Fiquem todos na paz, deixe o seu like nesse vídeo e não esquece de deixar seu comentário. Fiquem com Deus e que o Espírito Santo venha entrar de encontro ao seu coração. E que se você não consegue ler a Bíblia, que a partir de hoje você passe a ler e a conhecer a verdade, porque ela liberta. Fiquem todos na paz.